E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui na Ugra no lançamento de Cada Falso, o novo quadrinho do Alcimar Frazão, lançado pela Mino. Alcimar, esse quadrinho aqui, essa obra reúne 5 histórias, né, todas feitas, com argumentos feitos por ti, desenhos feitos por ti, sendo que 2 roteiros são teus e 3 de convidados, né, um do Dalton Cara, Magnon Costa e do Lourenço Mutarelli. E as histórias se passam em épocas diferentes, em lugares diferentes. E eu me lembro que da última vez que a gente conversou, tu se referiu a essas histórias como histórias de autoficção. Eu queria que tu comentasse um pouco para quem ainda não leu sobre esse aspecto da obra, sobre serem histórias de autoficção. O que tu pode falar sobre isso? Cara, essa pergunta é meio. Mas pode falar, é difícil entender também, então eu tô só... Não, na real, assim, o lance da autoficção, ela é até um gênero relativamente bastante explorado no quadrinho brasileiro. Assim, o Mutarelli vira e mexe flerta com autoficção, os gêmeos, ainda nos 10 Pãezinhos, eles faziam bastante isso. Caeto tem um livro super bonito que é uma autoficção também, ainda que ele diga que é um livro biográfico, você fica ali naquele limiar de saber o que é. Eu me interessava pensar duas coisas quando eu comecei a pensar essas possibilidades da autoficção. E eu acho que, de alguma forma, é isso que está no livro. A primeira é que eu acho que seria muito inusitado provocar essa ideia de autoficção do ponto de vista formal quando o livro não é feito só por mim. Ele é uma autoficção que não é auto, porque ele é feito por outras pessoas, né? Eu divido a autoria do livro com alguns colegas. Ainda que eu tenha feito uma linha geral e, de alguma forma, tenha dirigido como o livro ia ficar, no final das contas, como as histórias aconteciam no final das contas, para dar uma coerência, de alguma forma tem a ver com como essas pessoas estão vendo aquelas provocações que eu coloquei para elas a partir do argumento. E a outra é que toda narrativa é ficcional. Todo o contexto narrativo é ficcional. Não existe a verdade do fato. A verdade do fato é o acontecimento puro e simples. Então, né, se iludem as pessoas, por exemplo, que pensam que vão ler os jornais para encontrar as verdades do fato. A gente está passando, neste momento, no país, por uma peça de ficção, né? Por um governo que foi construído a partir de uma peça de ficção, de um preso político que está sendo, hoje, preso por conta de uma peça de ficção. Então, não existe a verdade do fato. Nesse sentido, me interessava colocar no livro uma proposição do quanto de biografia tem na narrativa, que é claramente ficcional. Então, é um pouco por aí. Quando eu estou falando de uma autoficção, acho que esses 2 elementos estão tensionados. O de não ser auto, porque eu estou dividindo isso com outras pessoas, e de não ser também só uma ficção, porque tem um tanto de elemento biográfico que está no meio das histórias, mascarado ali. De alguma forma, é como eu vejo aqueles momentos da vida que estão, de certa maneira, representados no livro. Assim. Tu já comentou um pouco sobre isso, mas eu percebi que aqui a gente consegue perceber como quadrinista, como artista, mas também muito como ser humano, como indivíduo, porque tem aqui teus posicionamentos políticos, sociais, ideológicos. Como é que foi construir as histórias colocando tudo isso, inserindo tudo isso em cada uma delas? Cara, na verdade, eu não consigo... nunca estou desvinculado de algum trabalho, assim. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, em 2005, no Contínuo, a gente fazia uma revista independente, que durou aí uns 7 números, eu acho. 7 números, que é o número que duram as séries brasileiras, né? Vão só até o 7. A gente tinha um jeito de trabalhar, um jeito de pensar a produção, que já tinha a ver com a forma como a gente entendia não só a arte, mas a arte inserida no contexto da sociedade. Então, era um trabalho colaborativo, nos interessava falar sobre problemas, questões que estavam colocadas na vida na cidade, mas isso a partir da linguagem, isso a partir dos problemas que a linguagem nos colocava também. Então, de alguma forma, isso é uma coisa que estava no meu trabalho. O Diabo e Eu, ele era uma tentativa, para mim, assim, eu acho que ele é um livro em que eu me coloco muito politicamente também. Ele era uma tentativa, de alguma forma, de trazer aquele mito da cultura pop, da história do Robert Johnson, para um contexto que era o contexto da luta de classe, que é o contexto de quais eram os problemas que estavam colocados socialmente ali, de um país que tinha abolido a escravidão sem muita convicção, que isso também aconteceu aqui no Brasil, né? A abolição da escravidão não foi
não foi uma política pública no sentido de uma conquista de direitos, né? Os negros foram completamente alijados, vilipendiados. É só ver que o Estado brasileiro, logo depois, começou um processo de doação de terra para estrangeiros para embranquecer a nação. Então, de alguma forma, essas questões sociais, elas são as questões que me tocam, né? Me interessa, no meu trabalho, falar dessa vida pequena, dessa vida que está acontecendo ali no dia a dia, dos pequenos sofrimentos, do cara que está tentando fechar a conta no final do mês, enfim, tentando terminar o dia, assim, acho que isso sempre esteve lá, assim. Talvez por isso eu nunca tenha flertado tanto, por exemplo, com o universo de super-herói, com esse universo de uma fantasia mais direta. E nesse livro eu acho que tem, como no Diabo e Eu, ele tem uma coisa também que é de... E aí talvez por isso esses posicionamentos políticos venham para um primeiro plano. Ele fala de lugares, de alguma forma, de inquietações que eu trago, enfim, da minha trajetória também política, mas da minha experiência com a literatura, com coisas que eu leio, com coisas que me movimentam de alguma forma. Então, acho que com os existencialistas, eles são bastante citados no livro, eu acho que isso vem para o primeiro plano. E ele não é um livro, eu acho que ele é um livro, era o livro que eu podia fazer nesse momento, assim, acho que ele é um livro meio sombrio, né? A gente está passando por um momento difícil, eu acho, e eu lembro de ter comentado com alguns amigos há uns anos atrás, assim, a gente teve um boom de crescimento do quadrinho, né, do país nos últimos 15 anos, e as pessoas tendem a associar isso a uma grande produção, mas de alguma forma acho que não dão essa mapeada em tudo o que estava acontecendo no país, né? Você teve aí um aumento da escolarização, você tem um aumento do público leitor, você tem um aumento de casas de cultura funcionando, tudo isso está relacionado, né? As pessoas não passam a se interessar pelos quadrinhos porque veio um raio na cabeça delas, e aí as pessoas passam a se interessar pelos quadrinhos porque elas passam a se interessar pela cultura, pela música, pelo cinema, por um monte de coisa. E daí de alguma forma eu estava vendo um movimento de um retrocesso e achei que era uma forma de me colocar, assim, que o livro de alguma forma pudesse falar desses lugares ao mesmo tempo que ele fala de como eu tô nesses lugares, sabe? Acho que tem a ver um pouco com isso, assim. Já falou um pouco sobre isso também, mas eu acho que dois dos momentos em que eu mais vi teu posicionamento, assim, se bem que uma das histórias é a que é roteirizada pelo Lourenço, mas enfim, o argumento é teu. Na segunda história, que é uma crítica clara ao extremismo religioso, você concorda? Sim. E a última, que o vilão da história é um lunático aí de extrema direita. Comenta um pouquinho sobre as histórias, porque foram duas das que mais me chamaram a atenção. Não, eu acho... É muito doido isso, porque as pessoas... Essa história do Lourenço, ela partiu de algumas provocações, assim, que a gente... Quando eu pensei o roteiro dessa história, a primeira ideia dessa história era para uma coisa que a gente ia fazer no Bimbo, que nunca saiu, era uma coisa que a gente sempre fica criando planos e tal, mas era uma coisa que tinha a ver com essa ideia de Deus, assim, com essa ideia de que existem forças que fazem as pessoas caminharem de determinadas formas. E naquela ocasião eu tinha essa vontade de falar sobre o primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falei, pegar esse mandamento e transformar isso numa história. E eu dividi isso com o Mutarelli, isso faz, sei lá, uns 4 anos. E aí eu falei, tô pensando nessa história aqui, que é um negócio mais ou menos assim e tal. E aí ele ficou super empolgado, falou, é bonito isso, bonito isso. Eu falei, você podia escrever isso aí pra mim, né? Ele falou, claro, vamos escrever, vamos fazer junto. E aí a gente parou, né? A conversa nunca mais aconteceu. Quando eu comecei a pensar no projeto do Cadafalso, ele partia dessa ideia, de alguma forma, de sujeitos absurdos, né? De personagens que estão nesse lugar do que o Camus chama de sujeito absurdo, que é um sujeito que está inserido dentro de uma existência que é muito maior do que ele. E aí eu entendi que essa história ela passava por aí, que era a história desse pintor que era um fanático religioso, não sei o quê, e que isso passava por ali. Daí eu convidei o Mutarelli. Falei, vamos fazer isso aí? Aí ele falou, vamos, vai ser massa e tal. Eu falei, mas eu queria que a história não tivesse texto. E o Lourenço nunca escreveu uma história sem texto. É curioso, porque o Lourenço tem uma carreira longuíssima, mas ele nunca escreveu um quadrinho sem texto. Tanto que quando ele escreve, eu tenho até isso guardado,
ele me manda um caderninho com as páginas todas desenhadas. Ele manda o texto, tipo, esse quadro é isso que está acontecendo, esse quadro é isso. Mas ele me mandou, tipo, os thumbs. E a história, como ela saiu no livro, é muito próxima de como ele pensou visualmente. Eu mudei algumas coisas, porque eu aumentei um número de páginas, dei mais tempo numa coisa ou em outra, tudo com o consentimento dele também. Mas ela é muito próxima do que ele desenhou visualmente mesmo. Ele foi lá e fez as pagininhas e tal. Agora, eu acho que ela fala de um lugar que, tristemente, a gente está vivendo também, né? Eu acho que o livro, nesse sentido, ele é muito... Ele é o livro que eu podia fazer hoje, assim, era o livro que eu precisava fazer hoje, de alguma forma. Saber que a gente, enfim, uma parte importante de coisas que a gente achava que já estavam conquistadas estão sendo destruídas por posições religiosas, por posições políticas atravessadas, enfim, saber que as pessoas de que a gente está chegando num lugar em que você manifestar a sua crença da forma como você acha pertinente pode ser crime, sabe? Pode ser criminalizado, pode ser em que as pessoas acham que a crença delas pode ser legislação, então pode determinar sobre a vida de outras pessoas e tal. E ao mesmo tempo tem uma coisa, eu não quero falar tanto da história para não entregar o jogo, mas eu gosto dessa imagem de beleza que o pintor vai idealizando, que é uma beleza que está toda construída sobre uma mentira, sobre cadáver, sabe? Acho que está um pouco por aí. Acho que é uma metáfora triste, mas acho bonita. Eu gosto da imagem ainda, sabe? Gosto de como, sei lá, de como a coisa se resolve. A outra história, ela... Quando eu pensei o Cadafalso, ela era a história que eu queria escrever para o final. E ela foi a última que eu fiz. Eu fiz o livro todo, e daí eu fui escrever ela e desenhar. Eu sabia como ela ia acontecer, mas fui escrever e desenhar. Ela talvez seja a história que eu opino mais. Porque opino no sentido de, tipo... Tem problemas colocados ali e que eu acho que eles têm a ver com isso. Eu acho que a gente está indo pro buraco por causa desse tipo de cara. Esse tipo de cara não é ficção, esse cara existe, né? Esse personagem da história existe, tristemente, a gente encontra ele diariamente. Na internet com mais facilidade. Na internet com mais facilidade, é bem lembrado. Mas ele... Eu sinto, e eu sou um otimista por natureza, eu sinto que de alguma forma esse cara vai deixar de existir. Porque a gente não vai mais voltar atrás, entende? Não existe mais lugar para esse tipo de intolerância, você entende? Tipo, a gente vai continuar na rua, a gente vai continuar se beijando, a gente vai continuar fazendo tudo que a gente quer fazer. E daí, por isso, ele é essa imagem de morte, né? O título da história é Thanatos, mas ele é também o último homem. Ele é o último ser dessa espécie, ele não vai mais existir. E de alguma forma a história toda está construída para isso, assim, para dizer que isso não vai acontecer mais, isso vai acabar. E a gente vai ter que trabalhar para que isso acabe, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que ela é a história em que eu me coloco mais politicamente, mas também é a história em que eu coloco, talvez de alguma forma, eu abro mais espaço para colocar essas questões, são minhas questões filosóficas e tal, de tipo sobre o que isso fala, sabe? Do que se trata essa história, todas as histórias e tal. Eu gosto muito de algumas frases da história, que eu não vou dizer naturalmente, mas que falam disso, que falam desse lugar, do que a gente está falando mesmo, sabe? Acho que é meio por aí. Beleza. Você já comentou sobre tua parceria com o Lourenço aqui no livro, e tem parceria também com o Dalton, que inclusive é uma história que vocês já fizeram, a primeira história, né, de vocês, de mais de 10 anos atrás. Vocês revisitaram essa história. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre a parceria tanto com o Dalton quanto com o Magno aqui no quadrinho. Tá. Eu vou começar com a do Dalton, porque a nossa parceria é muito antiga. A gente começou a fazer quadrinhos juntos, né? A publicar quadrinhos juntos no Contínuo, que é essa revista que a gente fazia na faculdade. Conheci o Dalton em 2002, e aí a gente ficou muito próximo em 2004, quando a gente começou a trabalhar no Contínuo. E no Contínuo tinha até uma coisa, a gente era meio azarão, assim, sabe? Era meio... Tinham dois amigos que eram da revista também, e que eram claramente os caras que todo mundo botava fé, assim, falava, esse cara é o que desenha mais, esse cara é o que escreve mais.
E a gente era meio, tem aí o Dalton e o Alcimar, que, né, Dalton escreve bem, o Alcimar desenha, legal, vamos aí, vamos ver. E no fim a história era muito legal, e foi a história que foi mais elogiada da revista, não sei o quê, sem demérito das outras histórias, mas acho que foi um acontecimento, a gente ter se encontrado e ter conseguido fazer a história de uma forma que fosse legal pra gente, sabe? E foi uma história que a gente fez muito junto, meio aprendendo a escrever, aprendendo a desenhar, como é que era. Eu lembro que eu cometi vários erros nessa história quando a gente fez. Ela estava fora de proporção, eu não tinha deixado espaço para pôr texto, era um negócio todo cagado. Mas no fim deu certo, e a gente fez muito junto, ele escreveu o texto meio corrido. Então a gente fez a paginação e o planejamento da história juntos. Isso lá 14 anos atrás, inclusive é o Dalton que está chegando aí, dá para ouvir a voz dele ali. Mas era uma história que eu achava que falava de coisas que a gente não tinha conseguido dar conta, lá no Contínuo. E aí, quando a gente começou a falar eu sempre falei pro Daltz disso, o Daltz chegando aí, sempre falei pro Daltz disso, falei, cara, a gente podia contar essa história até o final, né? Tipo, contar de verdade e esgotar, agora que a gente já consegue comer de garfo e faca e tal, vamos fazer isso. E aí, quando rolou essa história do PROAC, vou escrever o PROAC, falei pro Daltz, tô querendo botar essa história junto, vamos fazer, tem tudo a ver com as outras. Ele topou e a gente foi fazer. E agora, pensei, a gente há alguns anos de vídeo estúdio. E agora, a gente, nesse processo de produção do Cadafalso, a gente estava eu fazendo o Cadafalso, o Daltz fazendo o Black Emperors e o AZ fazendo o Porco Pirata. Tava os três trabalhando ao mesmo tempo, assim. Então tinha uma efervescência ali de troca, de o que tá vendo? Isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E é uma baita vantagem você poder, quando você está fazendo um trabalho colaborativo, você poder trocar com o cara ali na hora, né? A gente fez coisas na história, tipo, as páginas do acidente para frente, elas estavam... As cenas eram aquelas mesmas, a gente tinha planejado daquele jeito. Mas a forma como a gente ia transformar aquilo em linguagem era outra. E aí a gente ali conversando, falou, vamos fazer dessa forma que vai ficar muito mais legal, vamos. E aí fizemos e o negócio ficou muito bom, assim. Enfim, Dalton é um parceiro de longa data. A gente tem várias ideias engavetadas aí, várias ideias por fazer ainda. E o Magno, que foi um cara que eu conheci pelo Bimbo, quando a gente começou a fazer o Bimbo. Essa história, eu acho que talvez ele tenha pego a missão mais ingrata de todos, porque é uma história que ele não tinha nenhuma relação com o universo da história, né? A Guerra Civil Espanhola, do que se trata. Eu tinha, para mim, ela é a história que, de alguma forma, dá uma quebrada no contexto do livro, assim, uma quebrada no sentido de introduzir um elemento de semi-humor ali, num livro que vem todo meio carregado. E aí eu lembro que quando eu convidei ele, eu passei a linha de argumento e eu já tinha desenhado essa história numa versãozinha curta que eram 4 páginas só, que eu nunca publiquei. Que eu fiz como um exercício de quadrinhos numa aula que eu fazia com o Mutarelli. E eu falei, isso aqui pode virar alguma coisa e tal. E aí, algum tempo eu estava meio tentando desdobrar ela e achei que era o momento. E quando eu passei essa linha de argumento pro Magno, eu falei para ele, velho, só que é isso, a história termina desse jeito aqui, ó. E é isso, e dei na mão dele. Então, ele acho que foi o cara que pegou o trabalho mais difícil, porque ele pegou um problema que já estava com um final que ele ia ter que chegar nele, entendeu? E no fim, eu acho que essa história a gente construiu muito a duas mãos, assim. O roteiro do Daltz eu nem encostei, assim, não tinha nem... As trocas que a gente teve foi ali na conversa mesmo, não tinha nada de... no do Mutarelli também, eu fiz algumas pequenas mudanças, assim, mas o do Magno a gente foi, de fato, meio construindo a versão do texto que ele me mandou. Eu mexi bastante coisa com essa história do final, esses elementos da Guerra Civil que ele visitava e que, para mim, era um elemento mais importante, a gente trocou. Eu falei para ele, quando eu mandei para ele o livro, eu falei, eu espero que você goste, porque... Algumas páginas são porque o Magno também me mandou o roteiro desenhado. E aí eu olhava aquilo e falava, precisava só imprimir isso aqui, né? Mas como eu assinei o contrato que eu ia desenhar tudo, então eu vou desenhar tudo. Mas as imagens dele são bonitas. E algumas páginas são exatamente como ele planejou. Exatamente como ele desenhou, assim. Ângulo de câmera, tudo. Eu só mudei para a forma como eu vejo as cenas e tal. Algumas não, algumas eu mudei mais. E acrescentei mais páginas também, eu mexi em algumas coisas.
Mas esse elemento, por exemplo, que para mim é um elemento que sempre esteve na história, é um elemento que ele não colocava como um elemento importante, que é o de que os fascistas são animais. Para mim é uma metáforazinha visual interessante, assim, porque no fim das contas é meio isso mesmo. E aí isso era um elemento que não estava, que a gente voltou, mas foi muito... Eu fico muito curioso, de todos eu fico mais curioso para saber como o Magno vai ler essa história. Porque a gente ainda não se falou depois disso. Depois que o livro ficou pronto, ele recebeu o livro, me mandou umas fotos e tal, falou que tinha gostado, mas a gente não conversou ainda. Então ainda tô nessa expectativa também. Mas eu espero fazer mais coisas com todo mundo aí, com o Daltz, com o Lourenço e com o Magno. Vamos lá, vamos ver o que vem. Falando um pouco sobre os teus desenhos, eu vi numa entrevista, até acho que de 2014, 2015, lá pro Quadrinhos para Barbados, que tu comenta que o pessoal fala que teus desenhos, que tu manda muito bem no jogo de luz e sombra, mas que na real não é isso. Você comenta lá na entrevista. Eu queria que tu falasse como é que tu chegou no teu estilo e, afinal, como é que tu faz teus desenhos assim? Qual é o teu estilo? Se não é jogo de luz e sombra, o que é que tu faz? Essa história da luz e sombra, ela é uma história que pode é um purismo, mas acho que é importante dar o nome mesmo aos bois, assim. A luz e sombra é uma disciplina do desenho, né? Entendendo o desenho como uma disciplina, enfim, que tem um conjunto de saberes ali e tal. A luz e sombra é uma das disciplinas dessa grande disciplina da arte que é o desenho. E é naturalmente que eu tive que estudar um tanto de coisas de luz e sombra e tal, mas o claro-escuro, essa relação de luz e sombra, ela é muito pouco produtiva se você não entende ela submetida a uma composição. Então, quando as pessoas falam isso, eu sempre falo, não, eu não desenho, o meu desenho não é um desenho de claro-escuro, ele é um desenho de preto e branco. Que aí eu acho que é outra coisa, assim. Pegar o Munhoz e falar que ele faz claro-escuro é incorreto. Pegar o Mignola e dizer que ele, o claro-escuro do Mignola não faz claro-escuro. Porque o claro-escuro o claro-escuro faz o Caravaggio, que é um negócio que ele constrói a luz toda para ser o mais fiel possível àquela modelagem da luz sobre os elementos, assim. O que a gente faz, de alguma forma, o que eu faço e o que eu vejo esses artistas fazendo, é conduzir essa luz na cena de acordo com o seu interesse narrativo e com o seu interesse de composição. A composição, talvez a grande marca do meu desenho, como eu vejo, pelo menos, não sei se as pessoas concordam, é menos o preto e o branco e é menos a luz e a sombra e mais a composição. E por isso o preto e branco vem. A composição no sentido de como é que eu penso a página como um todo, assim. Para mim, o grande elemento, o elemento fundamental da história em quadrinhos, o elemento narrativo fundamental é a página. Eu sei que alguns autores falam que é a calha, que é a sequência, outros falam que é o quadro sozinho, né? Quintanilha é um que sempre insiste nisso, que o elemento fundamental do quadrinho é o quadro. Para mim não, para mim o elemento fundamental é a página. Na página a linguagem está toda sintetizada. Você tem as passagens de tempo curta, você tem as passagens de tempo mais longas, você tem todos os tempos numa leitura geral da página, e você tem a possibilidade do tempo que é o devir, que é a virada da página. Então, para mim, esse é o elemento fundamental. Então, eu sempre penso as páginas como um elemento único. Ainda que a minha composição seja mais fechada, eu não explodo muito quadro, eu fico muito ali dentro das calhas e tal. Eu gosto de valorizar esses pequenos elementos, mas eu gosto de olhar para o todo. E eu acho que eu cheguei nesse lugar, na real... É difícil isso. Eu cheguei nesse lugar copiando gente boa, né? Tipo isso. Eu não sei se eu sou bom, mas eu copiei muita gente boa. Tipo, copiei muito Mignola. Copiei muito. Quando eu fazia o contínuo, os 3 primeiros contínuos era tipo Wannabe e Mike Mignola. Se você olhar e fala assim, pô, esse cara tá copiando muito. Eu nunca cheguei a copiar um quadro do Mignola, mas eu desenhava com ele do lado ali, olhando para ver como ele resolvia os problemas e tal. E foi o que acho que de alguma forma fez o meu desenho sair de um lugar que era muito... Que podia se perder muito facilmente no bolo e de alguma forma ter uma assinatura mais particular ali, assim. Depois, num segundo momento, conhecer o trabalho de Sérgio Top me fez ir para esse lugar, assim. Eu acho que o meu desenho hoje, eu vejo ele muito mais tributário desses 2 caras, assim, do Mike Mignola e do Sérgio Top, de alguma forma chega nesse lugar, assim. As pessoas falam muito do Jai Lee também, que é um cara que eu gosto bastante. Vez ou outra eu tô com ele ali por perto também.
fiquei feliz que eu pude conhecê-lo na CCXP e falei, porra, eu acho meu desenho parecido com o seu, não sei o quê. Ele olhou e falou, não, acho que não, legal o seu desenho, mas acho que não tem nada a ver com o meu, não. Eu falei, bacana, então se você tá autorizando, então vamos embora. Eu acho que tem a ver, mas principalmente porque talvez a gente venha de uma mesma escola de composição, que é o Mike Mignola. Que é tipo essa câmera no tripé sempre olhando... As cenas são todas vistas a partir de um lugar onde tem um observador possível, sabe? Não tem muito malabarismo de cena, de construção de cena, assim. Eu não gosto do meu desenho quando ele... A última história foi muito difícil para mim, porque eu não gosto de ver as cenas de cima, e era um elemento importante para a história que elas fossem vistas de cima. Essa forma de compor, de alguma forma, com a câmera meio sempre no tripé, eu acho que é uma escola que eu divido com, né, sei lá, que eu aprendi com Mignola e que talvez essa comparação com o Jai Lee venha também por conta disso, assim, de uma forma de construir e compor. Mas tem uma coisa, assim, até o Daut, citar de novo, tá aí, deu uma dica importante quando a gente estava trabalhando no contínuo e tal, que ele falava uma coisa que era que eu demorei para entender que era isso que eu gostava no meu desenho, que é o fato dele ser monolítico, sabe? Dele você olhar e ele ser duro, assim. Eu não gosto eu gosto de planos ortogonais, assim, é vertical e horizontal, e é assim que a coisa vai se construindo. E sempre que sai disso eu não gosto. Assim, o Diabo Eu tem pouca variação de câmera, assim, variação de ângulo, né? Você tem muito aproximar, afastar, você tem esse jogo que é como, de alguma forma, eu penso a dinâmica das páginas, mas não tem essa câmera que sobe ou câmera que desce muito. A última história foi muito difícil de desenhar por causa disso, porque eu olhava para os desenhos e falava, pô, isso aqui tá uma merda, cara. E aí, né, eu mostrava pra galera, eu falei, não, porra, tá foda, tá lindo. Eu falei, não, cara, tá uma merda. Mas eu acho que tá uma merda por causa desse lance do ângulo. Eu fui demorando para acostumar com isso, assim. E tem uma coisa que é falar de desenho. É meio bobagem, não sei se as pessoas se interessam por isso. Mas eu acho que não tem nenhuma forma de você fazer melhor, olhar melhor pro seu trabalho do que você encarar ele com muita violência, sabe? Esse livro fazer esse livro foi um processo muito violento, no sentido de eu estava trabalhando muito, eu estava atolado com prazo, eu tinha o edital me obrigando a terminar, que foi mega importante, assim, ó, se eu não tivesse feito o PROAC, provavelmente eu nunca faria esse livro. Eu estaria fazendo o outro livro que eu já tinha começado. Então, acho que o PROAC foi muito positivo nesse sentido, para além da grana, que ajuda e tal. Também, né, que é poder convidar as pessoas para trabalhar com você e poder pagar, sabe, as pessoas para trabalhar com você. Mas esse lance de você enfrentar um processo de muita violência do seu próprio trabalho é a melhor forma de você rever o seu trabalho, né? Eu falo com os meninos lá no estúdio e a gente conversando de que eu quero fazer meu próximo quadrinho cheio de brancos, assim, sabe, tipo com os vazios, assim, porque tinha hora que eu parava no meio do quadro e falava, mas esse quadro tá pronto. Mas eu não posso entregar ele assim, porque eu combinei que eu ia até o final. Né? O livro inteiro está até o final, eu não posso parar agora no meio do caminho. Mas eu acho que é o melhor jeito de enfrentar os demônios do seu trabalho, sabe? É encarar essa violência que ele tem. Assim. E é bonito ver isso acontecendo, eu acho, de alguma forma, sabe? E conseguindo descobrir mais como é que seu trabalho funciona. Acho que não sei se eu respondi, na verdade, o que você disse. A última pergunta, porque a galera já está aqui louca por autógrafos, tenho certeza. Deixa eu te perguntar o seguinte, o Diabo e Eu foi o material que tu lançou primeiro, independente, e esse aqui foi o material que, enfim, tu foi contemplado pelo PROAC, depois lançou pela editora Mino. Principais vantagens e desvantagens de lançar independente e por editora depois? Cara, a única vantagem de lançar independente, tem várias outras, mas a única vantagem que eu vejo é o fato de você poder fazer tudo exatamente do jeito que você quer fazer. No sentido de, tipo, eu não precisava me preocupar tanto com o prazo, além do prazo que eu mesmo me estabeleci para produzir, de você correr alguns riscos que, no fim, no Diabo eu nem corri. Eu queria fazer a capa de um jeito e eu não fiz, porque eu fiquei meio com medo depois. Falei, essa merda não vai funcionar, vou fazer de outro jeito. E aí a Mino foi pouco tempo depois e lançou a capa do Maio, do Fábio Kobiaco, do jeito que eu ia fazer a minha capa do Diabo e Eu. Teve mais coragem do que eu, portanto. E eu acho que tem uma coisa do independente que eu acho que eu ia falar só de uma, já estou falando de outra. Que é o fato de que você precisa encarar o diabo inteiro. Você tem que pegar o negócio, você tem que editar, você tem que saber como tratar, você tem que saber como fechar a página, você tem que falar com o gráfico, entender como é que você vai mandar esse arquivo.
E isso faz muita diferença. Faz muita diferença porque eu vejo muito... Hoje a gente tem muito quadrinista de gabinete, assim. O cara senta ali e fala, não, porque o quadrinho é isso, o quadrinho é aquilo, a linguagem é o cacete. E a crítica, de alguma forma especializada, falando, porque o quadrinho é isso, o quadrinho é aquilo. O cara nunca escreveu o roteiro, nunca sentou para decupar um roteiro, para entender como é que você constrói a narrativa, para entender como é que fecha o arquivo, como é que manda para a gráfica, como é que... Sabe, como é que essa saída vai dar, como é que esse negócio vai para a tela, porque, então eu vou soltar isso aqui só no digital, depois eu vou imprimir, como é que é esses formatos. E fazendo independente te ajuda nisso, assim. Eu nem acho que todo mundo tem que saber tudo, não é assim que funciona mesmo. Mas eu acho que é importante se aproximar desses lugares, entender como esses lugares funcionam. Você não precisa ser um roteirista para apreciar um bom roteiro, mas é interessante você, tipo... se perguntar por que esse cara está fazendo desse jeito, sabe? Por que é isso e não outra coisa? E aí eu acho que esses lugares são... o independente ajuda a visitar. Com editora, depois eu fiz o Diabo com a Mino, que fez uma baita diferença, porque quando saiu no independente eram 500 edições, sendo que no FIC eu vendi 300, então o livro acabou no FIC praticamente, né? Não teve... é um livro que as pessoas nem... Tanto que quando saiu pela Mino, muita gente estava entendendo que era um lançamento, né? Eu lembro que saiu uma crítica na Ilustrada, depois que saiu a resenha da Mino, e o Érico, que fez a crítica na Ilustrada, comprou o livro no FIC. Ele comprou em 2013 a edição independente. Então tem esse elemento que eu acho que é muito... A edição da Mino é a edição do livro, sabe? É a edição definitiva, de alguma forma. Sem contar que tem uma capa muito melhor, que eu acho super bonita, aquela composição... que é uma cruz invertida. Acho que o cara que pensou aquela capa é... Não, eu gosto bem. O Diabo é um livro difícil de falar, porque eu ainda acho ele um livro bom. A gente, em geral, olha para as coisas e fala, não, isso aí já passou, é outra coisa. Eu continuo gostando dele. Espero não ficar gostando dele de forma definitiva para não superá-lo, sabe? Mas eu ainda gosto. E tem uma grande vantagem de trabalhar com a Mino. A Jana é uma baita editora. Jana, né, tá ali, sorridente, muito sensível a questões que não é uma coisa muito comum, mas muito sensível a questões que dizem respeito ao trabalho artístico, não necessariamente a como o livro tem que ir para a prateleira, sabe? Nesse livro especialmente tem uma coisa que quando a gente começou a falar, eu falei, eu não queria que tivesse título na capa. Aí ela falou, nem fudendo, eu vou botar um livro na livraria que não tem título na capa. Ninguém vai comprar essa merda. Isso aí não... Eu falei, não, mas daí ela falou, não, mas vamos pensar uma alternativa para isso, então. E essa ideia do baixo relevo saiu dessa conversa. Vamos fazer o título num baixo relevo. O que vai para... Ele aparece... Né, é difícil de ver, que é um... Acreditem. Mas no fim deu um negócio, assim, tem esse elemento do cadafalso que as pessoas confundem com o alçapão, né, que é um desnível na forca. Então tinha essa brincadeira com o cadafalso ser um desnível aí também. Tem o lance de que o título não está aí, de verdade. Está a imagem, né? A imagem vem para cima. Ela tem um peso gráfico maior na capa. E tem o fato de que, tipo, de alguma forma, Jana é muito generosa com os autores, assim, no sentido da gente ir comprando umas coisas doidas. Esse livro ela nunca soube o que era. Quando a gente conversou, o livro era um monte de hipóteses. Assim. E ela falava, vamos fazer esse livro aí. Isso é bem antes do PROAC ainda. Vamos fazer esse livro aí, não sei o que e tal. Quando a gente estava falando de rede e tal, o Diabo e eu, inclusive. E eu falei, eu tenho essa ideia aqui e tal, não sei, vamos ver. Ela, vamos fazer isso aí. E a coisa foi... Né, e a gente queria mandar para o PROAC, inclusive era um outro projeto, mas esse ele já estava mais... redondo ali na forma como... Enfim, tinha mais páginas já tinha umas... eu não acho que... Esse livro é um livro que a ideia não ia convencer ninguém. Eu acho de verdade acho que a Jana só comprou a ideia de vamos fazer porque já tinha uma segurança por causa do Diabo e por causa das páginas que ela viu desse livro lá atrás, que é a primeira história. E da mesma forma que eu acho que a comissão julgadora do PROAC só comprou esse projeto por causa das páginas. Porque o projeto... diz muito pouco. O projeto fala, uma autoficção do moleque que tem 35 anos, você fala, ok, né, vamos lá. E é meio complicado de explicar, né, de resumir assim. É muito difícil para mim falar sobre ele especificamente, tanto que eu estou sempre desviando e colocando outras coisas.
Mas porque eu acho que ele fala de lugares muito íntimos meus, de alguma forma, ainda que ele não seja só uma egotrip com pretensões filosóficas, sabe? Eu acho que ele fala de essa coisa, a história com o Mutarelli, que você falou do fanatismo, ela fala de um lugar de como eu hoje vejo certa experiência religiosa, sabe? Eu venho de uma formação religiosa muito... Fui catequista, ninguém acredita. As pessoas falam, o capiroto aí. Estava ensinando... A prova de que eu fui um bom catequista é que nenhum dos meus... Eu fui catequista de crisma. Nenhum dos meus crismandos continua na igreja. Então, acho que eu fiz um bom trabalho. De alguma forma. Mas essa é uma experiência que diz sobre quem eu sou, você entende? O tempo todo que eu passei dentro da Igreja Católica, militando junto com a Teologia da Libertação, com o Pastoral da Juventude, diz muito sobre quem eu sou e eu acho que diz sobre como eu posso, de alguma forma, olhar para esse tipo de experiência religiosa que eu vejo, que eu acho que está acontecendo hoje, que a gente testemunha e que, de alguma forma, está nessa história. Então, acho que as dificuldades passam por aí, assim, sabe? A história da Guerra Civil fala de um lugar, de um cinismo ali que eu identifico em certos setores dentro da esquerda e tal, e que eu acho que a gente precisa... A grande dificuldade da esquerda é se entender como uma unidade, sabe? E a gente precisa cada vez mais se entender como uma unidade. Não só a esquerda, mas os setores progressistas, sabe? Senão a gente vai ficar tomando bola nas costas, sabe? O cara vai lançar a bola na área, a gente vai tomar bolada nas costas e não vamos fazer gol nunca. E a Guerra Civil Espanhola é um exemplo histórico disso, né? Tipo, anarquistas e comunistas começaram a trocar bala no meio da guerra quando os fascistas estavam ganhando campos. Você fala, puta que pariu, né, velho? Por que isso? Então, eu acho que o livro visita esses lugares, assim. Então, por isso talvez seja difícil de falar. Mas eu tô muito ansioso para ouvir as leituras das pessoas, sabe? Porque... Não só porque eu fiz o livro e eu quero saber, mas porque, sei lá, porque eu tô me expondo muito, eu acho, nesse livro. E aí... Quero saber se a gente conversa junto, eu acho, se as pessoas vão... Se ele vai ecoar nas pessoas do mesmo jeito que ele ecoou quando eu estava produzindo e ecoa em mim hoje, assim. Acho que é por aí. Então é isso. Valeu. Então é isso, obrigado, Alcimar. O papo rendeu aí. E o pessoal do canal adora entrevista longa, então não tem problema nenhum, o pessoal adora. Então é isso aí, galera. Cada Falso, do Alcimar Frazão. Valeu, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fechou? Põe a vinheta agora. Esse conteúdo só foi possível graças aos colaboradores do Papuzine no Apoia-se. Então eu queria fazer um agradecimento especial a Alan Ramos Começanha, André Diniz Fernandes, Arthur Moraes, Bruno Brunelli, Caio Gonçalves da Costa, Silmara da Silva Lopes, Dani e Douglas da Ugra, Danilo Henrique, Denis Evaristo de Souza Silva, Edson Bortolotti, Edu Junca, Francisco de Assis, Guilherme Luiza Fonseca, Iluene Constâncio Chaves dos Santos, Jonas da Gama Júnior, Jorge André Ferreira, João Varela, Marcel Bartolo, Marcos Paulo Moraes, Pedro Vó, Rafael Marçal, Renato Magalhães do Rosário, Tadeu Meyer, Tereza Helena Dávila Alves Brandão e Thiago Souto. Se você também quiser contribuir para que o Papuzine continue com esse conteúdo sobre quadrinhos, entrevistas, coberturas de eventos, perfil quadrinístico, HQs e negócios, vá em apoia.se/Papuzine e colabore com o valor que você puder. Tem recompensas, entre elas sorteios de quadrinhos e sketches, e a sua ajuda é muito importante para que o Papuzine continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aos colaboradores do canal. Valeu, até a próxima.